É com muita alegria que recebemos Roberto Campos Neto, ele que foi considerado um dos melhores banqueiros mundiais. E essa autoridade está aqui com a gente com a sua experiência, a sua trajetória, que tanto contribuiu com o cooperativismo de crédito. E o Cicobi Aracop, com o mote de te leva até uma autoridade referência no país, trazemos então Roberto Campos Neto, que está aqui no Cicobi Aracop e já esteve com a gente prestigiando com sua palestra de contexto econômico e inovação para mais de 900 cooperados na data do dia 9 de junho. E nesse dia que a gente celebra mais de 25 anos, Roberto, aqui do Cicobi Aracop, nós estamos aqui ao lado da diretoria executiva. Eu sou a Andréia, sou a diretora coordenadora e desenvolvimento, em conjunto com o Carlos, que é fundador da cooperativa e diretor de riscos, e o Alberto também, o nosso diretor de operações. Damos a você oficialmente as boas-vindas por estarmos aqui na Casa do Cooperativismo. Araguari é uma grande referência, já se tornou, Roberto, aqui a maior instituição financeira da cidade, superando inclusive os bancos públicos. E nesta cidade nós estamos falando de 25 mil cooperados, e a Aracop, que tem hoje mais de 92 mil cooperados, ela tem uma gestão de 5,2 bilhões em ativos e se tornou uma grande referência da prosperidade econômica, sobretudo em grandes cidades, da qual ela é a única instituição financeira. Estamos falando de 5 cidades onde só tem o Cicobi Aracop presente, e hoje a gente tem a honra de você consolidar essa história, né, de total significativamente com a cadeia produtiva de várias cidades, e hoje você está aqui com a gente para trazer esse contexto e de como a gente pode prosperar ainda mais. Nos tornamos a maior cooperativa de crédito de Minas Gerais, a maior repassadora de crédito rural de Minas também, e nos posicionamos uma das maiores do país, 12ª do Cicobi. E com ele, que colocou o cooperativismo em evidência na sua gestão, a gente já começa dando, além das boas-vindas, solicitando para que você já faça seu panorama do aspecto das cooperativas de crédito para o cenário da nossa política econômica, política fiscal, mas sobretudo com a importância do sistema financeiro nacional, da qual você conclamou, que foi para chegar em 20% de participação, né? A gente lembra bem da sua meta na agenda do BC, mas hoje a gente tem grande participação nesse contexto, fazendo inclusive essa distribuição dos resultados. Qual a sua visão das cooperativas no nosso contexto atual, por favor? Bom, começando, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a Cicobi Aracop, a todos vocês, a diretoria, todo mundo que me recebeu aqui nessa cidade tão acolhedora. Olha, outro dia eu fui assistir o meu discurso de posse, porque é interessante, depois de 6 anos, né? Eu peguei meu discurso de posse e falei, será que tudo aquilo que eu falei no discurso de posse, será que a gente conseguiu fazer? E é curioso que no discurso de posse tinha a parte de digitalização do sistema financeiro, eu falava isso, e tinha uma parte, uma palavra que eu gostava muito de usar, que era a democratização da intermediação financeira. E na democratização eu falava que uma parte ia ser via inovação financeira, uma parte a gente empurrou muito o microcrédito e uma parte era o cooperativismo, né? Então, quando a gente teve as primeiras reuniões do Banco Central, eu falei, olha, eu acho que eu quero fazer isso, eu acho que eu gostaria, né, que a minha gestão fosse lembrada por alguém que tentou democratizar o sistema financeiro, tentou gerar inclusão, educação financeira. E aí tinha o diretor Paulo Sérgio, que gostava muito do cooperativismo, ele mora em Guaxupé, que é uma cidade que tem uma cooperativa de café muito forte, que inclusive eu já fui visitar. E aí eu falei, Paulo, vamos fazer uma agenda. A primeira coisa, a gente precisa levantar tudo que precisa mudar na regulamentação para ajudar o cooperativismo. E ele, então, como foi o diretor que serviu junto comigo, né, um grande amigo, aliás, eu falei, Paulo, a nossa meta é 20%, eu quero ter 20%. E aí tinha, não, mas é 20% do agro, é 20% do total. Aí começava a fazer as perguntas. E a gente queria também fazer uma diversificação geográfica. A gente via que o cooperativismo estava muito forte no sul, centro-oeste, mas a gente queria que fosse mais forte no nordeste. E o cooperativismo tem uma coisa muito impressionante, só para terminar aqui. Durante a pandemia, vários estudos foram feitos que mostraram que o cooperativismo foi mais eficiente na condução de crédito em momentos de alta adversidade. Por quê? Porque o crédito é uma operação onde o que é importante é a simetria de informação. Então, se eu tenho menos informação sobre você, quando eu tenho mais incerteza, eu freio o crédito. E o que a cooperativa faz? Ela diminui a simetria de informação, porque
quem está dando crédito conhece o cooperativado na ponta, sabe qual a atividade que ele faz. Então, no final das contas, na pandemia, a negativação ou as negativas em relação a pedidos de crédito foram muito menores nas cooperativas do que, vamos dizer assim, nos bancos tradicionais. Então, esse é um sinal, acho que muito relevante de que é importante a gente seguir com essa expansão do cooperativismo. Mas é muito bom ouvir isso e acaba trazendo um grande entusiasmo para nós da alta governança de acreditar mesmo que o cooperativismo pode ser uma das maiores instituições financeiras do país, assim como a gente tem modelo nos países emergentes. Já temos feito muito, Roberto, mas ainda temos muito para fazer e hoje você está aqui nos ensinando a fazer ainda mais. Carlos, vamos direcionar a sua pergunta do ponto de vista também de gestão de risco, que você inaugurou a própria compliance, inaugurou no cooperativismo a governança especificamente para preservar o conflito de interesse e trazer ainda mais credibilidade na nossa cooperativa. Boa tarde, Roberto. Prazer estar conosco, né? Um momento tão importante para o Cicobi Aracop, né? Não sendo repetitivo, mas sabedores do seu apoio, né? Ao sistema de cooperativas de crédito. Mas eu sou diretor de risco do Cicobi Aracop. Estou nela já há 26 anos, desde a fundação. E a questão dos riscos, os riscos são riscos para todos os lados, né? A questão dos compliance, das políticas, das normas. Hoje nós estamos, assim, com todos os indicadores tranquilos dentro do nosso sistema. Quando você falou que a cooperativa, quando ela entrega um crédito, ela conhece o cooperado, ela conhece para quem ela está fazendo, né? Então nós caminhamos aí realmente com pés no chão para realmente a gente garantir os resultados que ela oferece e a liquidez. Agora a pergunta que eu ia fazer para ele não estava direcionada nesse sentido do riscos, né? Roberto, acho que já foi até comentado anteriormente, a China hoje ela é detentora de 99,5% de terras, beneficiamento de terras raras. Até surpreendi demais com esse índice, né? O que sobra para o resto do mundo, né? E hoje nós temos um problema de oferta da indústria mundial, na questão de matéria-prima, os produtos advindos de terras raras. Aí vai a pergunta. O Brasil tem terras raras também. Inclusive na nossa região que existem, regiões que existem. Como o país poderia desenvolver a indústria nacional de matérias-primas? Olha, em primeiro lugar, acho que terras raras que levantou é um tema muito importante, porque hoje a gente está começando, a gente já está nisso, né, mas acho que está intensificando uma nova Guerra Fria. E a Guerra Fria que existe hoje entre os Estados Unidos e a China é uma guerra para quem atinge o que a gente chama de inteligência superior artificial primeiro, né? A inteligência artificial superior é aquele estágio onde a inteligência artificial é melhor do que o ser humano em todos os quesitos, não só de execução, como de planejamento. E nessa guerra fria que a gente tem, né, da inteligência artificial, a gente tem algumas coisas que aconteceram nos últimos anos. E tem coisas que são importantes para atingir, para ganhar essa guerra. Então, de um lado a gente tem o treinamento de modelos, né? Esses modelos de inteligência artificial precisam de um treinamento que envolve muito custo. A gente tem hoje modelos que estão sendo treinados, que começaram a ser treinados hoje, que vão custar 10 bilhões de dólares, para ter uma ideia. Então, treinamento de modelos, isso tem ficado mais caro, então tem encarecido a guerra. Por outro lado, uma coisa importante é o custo da inferência, que é o custo do uso dos modelos. E esse custo tem ficado mais barato, né? Se a gente pega o custo de inferência hoje, ele tem caído. Se a gente pegar, por exemplo, os chips da NVIDIA, e aí chips é uma outra dimensão da guerra, hoje a gente tem chips, se a gente pegar o Blackwell, que é o último de 2024, ele é 30 mil vezes mais potente do que o chip em termos de capacidade e eficiência do que era o chip de 2016, 2017. Né? Nessa lista de quesitos do que precisa, os Estados Unidos têm a parte, vamos dizer assim, dos chips, junto com Taiwan, que aí tem um problema com a China,
Tem a parte da inteligência humana de treinar os modelos, a China também tem. No tema dos chips, os Estados Unidos é preponderante, mas aí tem um tema que você levantou, que é terras raras. Terras raras dos temas que são necessários hoje, da lista de ingredientes necessários para atingir essa inteligência superior artificial. Um dos que é muito assimétrico contra os Estados Unidos é terras raras, como você disse, que é 95% na China. Terras raras tem em vários outros lugares. O problema é que a busca pelas terras raras e a forma de achar terras raras não é uma prática muito eficiente. E a gente, ao mesmo tempo que tem uma corrida por ter eficiência em termos de computacional e de inteligência artificial, a gente também tem uma corrida pela preservação do meio ambiente. Se você olhar hoje um campo de terras raras na China, você vai ver que ele é pouco sustentável, tanto do ponto de vista de meio ambiente, quanto do ponto de vista humano, a forma como é feita. Então isso eu acho que freou um pouco, né, essa extração de terras raras em vários outros lugares do mundo. Mas a gente está num ponto agora que sem terras raras a gente não vai conseguir continuar essa evolução. Então eu acho que os países onde você consegue produzir terras raras, se for feito de uma forma sustentável, a gente consiga vender que está fazendo de forma sustentável, eu acho que é uma saída muito grande. Acho que tem um investimento muito grande nessa área. Eu sei que o Brasil tem em alguns outros lugares, tem alguns países na África que também tem. Então eu acho que a gente vai começar agora, dado essa guerra que tem, a ter um interesse dos Estados Unidos e, vamos assim, dos detentores do dinheiro, do financiamento, né, que busca essa melhoria de eficiência e inteligência artificial, de investir nesses países que podem contribuir com isso. Então acho que o Brasil tem que se oferecer como um país que dá estabilidade de um programa de longo prazo, né? Que dá a visibilidade de que vai ser feito de forma sustentável, porque se for feito assim, acho que o dinheiro vem. Com certeza. Roberto, e nesse contexto é muito importante o crédito. E aqui nós estamos mais uma vez na cooperativa de crédito e você também traz para a gente ensinamentos, além dessa questão da modernização, da tecnologia e da inovação, a questão também da sucessão, que é desde as raízes do seu avô, que foi inclusive um dos idealizadores do BNDES, e ele trouxe, Carlos, o Estatuto da Terra. Eu tinha me recordado, com mais de 20 livros ele deixou à disposição para a gente, foi o idealizador também do Fundo, né, Monetário Internacional. Então, assim, além disso, você traz para a gente e do Banco Central, e que você trouxe para a gente a autonomia do Banco Central, que foi tão importante no contexto da nossa economia. E através desse aspecto do crédito, falando de sustentabilidade, relembrando as raízes, eu também gostaria já de passar para o nosso diretor Alberto, que também foi um grande precursor do início do crédito rural na cooperativa, e hoje nós somos a maior instituição repassadora de Minas Gerais, para fazer as perguntas neste contexto do crédito, né, Alberto? Boa tarde, presidente Roberto. Boa tarde a todos. Roberto, e a minha pergunta ela vem nesse sentido mesmo da inovação. Nós sabemos que você é um defensor da inovação como forma, né, de adesão de novas tecnologias, como alta gestão, alta profissionalização e produtividade. Nesse sentido, e nós, cooperativas, nós temos a graça de poder falar de forma categórica que o cooperativismo, nas suas raízes, ele é inovador. Então, a inovação, hoje, quando falamos de ISG, já são práticas já que faz parte dos princípios cooperativistas. E nesse sentido, hoje, nós estamos adotando novas tecnologias, precisando buscar novas ferramentas, novas tecnologias para poder dar um melhor atendimento para o nosso cooperado, com maior agilidade, concorrendo aí com fintechs e outras formas. Vem o Drex agora, né, nós já fazemos parte das iniciativas de teste e estresse. A pergunta é, qual é o percentual, né, hoje em termos de circulação, pode concentrar, né, em termos de atendimento às vezes até como forma de substituição, né, de alguns meios hoje, meios de pagamento, até mesmo como apoio para o crédito por meio da moeda digital. Como que você percebe o Drex na economia brasileira e qual o potencial dele de trazer essa eficiência, essa inovação para o mercado financeiro?
Não, excelente pergunta. Eu acho que aqui a gente precisa, talvez, dar um passo atrás, pensar assim, o que foi esse programa, né, de inovação que nós desenhamos? Ele tinha 4 blocos, né, e o Drex é um dos 4. Né? Então, primeiro a gente precisava começar um programa de inovação financeira onde a sociedade enxergasse valor. Né? Enxergar valor significa ter engajamento, né, e ter ganhos com o uso da ferramenta. Então, uma ferramenta que rapidamente gera muito engajamento é pagamento. Né? Então, a gente sabia, bom, o pagamento instantâneo tem que vir na frente. Né? Então, vamos fazer um sistema de pagamento instantâneo que a gente consiga engajar muita gente e que as pessoas sintam ganho no dia a dia de estar usando, né, essa ferramenta. E eu acho que o Pix veio, gerou essa percepção das pessoas. Eu nunca imaginei que a adesão do Pix fosse ser tão rápido, né? A gente falava assim, não, vai ter 5 milhões em 3 meses, 2 meses. Quando a gente via, pum, já tinha 10 vezes mais do que isso, né? A gente está com perto de 260 milhões de operações por dia. Se pensar que a gente tem 105, 106 milhões de bancarizados, a gente está falando assim de mais de 2 operações por pessoa bancarizada por dia, né? Isso é muito mais do que a Índia, qualquer outro lugar. Então, primeiro é esse. Segundo, a gente pensou, bom, como é que a ferramenta Pix pode ajudar, né, não só o Brasil, mas ajudar a conectar o Brasil? Bom, se a gente fizer uma ferramenta que ela seja bolsa, que ela consiga atingir um estágio de ser eficiente o suficiente, a gente pode conectar ou com outros pagamentos instantâneos, ou a gente pode levar o Pix para outros lugares. Então, essa parte de internacionalização do Pix, que era o segundo bloco. O terceiro bloco é, bom, se eu tenho um sistema de pagamentos, que eu tenho a população engajada, e esse sistema de pagamentos é programável, ou seja, ele me capacita colocar novas funcionalidades, como o Pix automático, que saiu essa semana e tal. Pix Actrix Troco, né? Isso, Pix Actrix Troco, que foi também uma inovação grande. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a informação seja aberta. Porque se eu tiver um sistema onde todo mundo está engajado e a informação é aberta, eu consigo atingir um nível de eficiência melhor ainda. E aí veio o Open Finance, que a gente já tem mais de 100 bilhões de chamadas de API. As pessoas hoje podem migrar os dados de um banco para o outro. Você pode somente ter um app se você quiser, ou pode concentrar em outro. A gente vê às vezes que o banco manda aquela mensagem chamando: você quer dividir os seus dados, você quer trazer os seus dados de banco A, B, C. Então isso era muito importante. E aí a quarta parte, que é a quarta que eu acho que é a parte que coroa tudo isso e leva todo esse sistema a um nível diferente de eficiência, é a tokenização, né? Ou seja, eu não só vou transacionar de forma digital, mas eu vou transacionar de forma tokenizada, ou seja, eu tenho um código em cripto agora que vai fazer as conexões. Isso gera divisibilidade, eficiência, custo mais baixo, mais segurança, mais transparência. Então, o que o Drex faz é pegar todos os 3 blocos que tinham sido feitos anterior e inserir essa nova dimensão de agora eu tenho um sistema que é tokenizado. Eu posso navegar em uma plataforma tokenizada. No caso, a plataforma de escolha foi uma plataforma que a gente chama de Hyperledger Bezo, mas isso traz uma eficiência muito grande. Eu acho que uma das interações do programa que está sendo feito pelo Banco Central, que ainda não foram percebidas pela sociedade, é o conjunto de interseção entre o Open Finance e o Drex é muito poderoso. Porque você ter dados abertos de forma tokenizada te permite fazer um monte de produtos de forma mais rápida, mais barata, atingir mais gente, com mais eficiência, divisão de risco mais eficiente, gestão de risco mais eficiente. Então eu acho que o Drex vem coroar isso tudo. A adesão do Drex vai ser tão rápida quanto a do Pix? Geralmente esses sistemas têm uma adesão um pouco mais lenta, porque as pessoas têm que começar a entender o que é a moeda digital, o que eu vou ter de benefício. Mas uma das coisas que o Drex faz, ele diminui o ruído de negociação. A gente sempre dá o exemplo daquele sujeito que compra o carro, né, naquela loja da esquina, e ele fala assim: poxa, eu não confio muito, eu quero comprar esse carro, mas eu só quero pagar quando o documento já estiver no meu nome. Aí o dono da loja fala: eu só quero assinar o documento quando o dinheiro estiver na minha conta, né? Então tem esse ruído que acontece em vários tipos de negociação. O Drex, por exemplo, ele elimina esse tipo de ruído, né? Porque como é uma plataforma que todo mundo tem a visibilidade, todo mundo sabe onde o dinheiro sai, onde chega, ele é transparente para todo mundo que faz parte do processo, né? Uma outra coisa são os cartórios. Hoje tem um custo grande de você registrar imóveis, né? Às vezes você tem que registrar um imóvel, você vai pegar um empréstimo no imóvel, tem que fazer um outro registro. Então o Drex tem a capacidade de baratear tudo isso. Então, além de ser uma moeda digital, ele tem uma capacidade muito grande de gerar eficiência, ou na negociação de ativos físicos e financeiros, ou nessa parte, vamos dizer assim, de registros
e transparência do valor do ativo, que você pode usar como colateral e coisas desse tipo. Com certeza. Roberto, acho que é muito interessante a gente também tornar a informação bem acessível para todos aqueles que nos assistem. E como a gente é bombardeado no dia a dia com perguntas dessa sistemática, as pessoas têm uma grande confusão acerca do blockchain, para aspecto do cartório, os contratos inteligentes no contexto da tokenização. A gente vem falando de embedded finance, né, contextos de neurofinance também. Então as pessoas começam a gerar tanta dúvida no contexto. E o Pix, vocês utilizaram, assim como você bem disse, um aspecto de educação. Ele foi desde o início muito amplificado e democratizado o acesso. Eu gostaria que você fizesse esses conceitos para até para o nosso cooperado, empresário, empreendedor, compreender como eu posso, dentro do meu negócio, tokenizar, como eu posso, dentro do meu negócio, trazer um blockchain e fazer contratos inteligentes. Porque a gente o Sicoob se posicionou no contexto do sandbox regulatório, o Sicoob se posicionou também naqueles lift stocks, que o próprio Banco Central sempre teve várias iniciativas nesse conceito, porém a gente percebe, as cooperativas já estão à frente, mas eu gostaria do seu conselho para os nossos cooperados empresários em utilizar esses conceitos como, não só como tecnologia, avanço dos seus mercados, mas trazer também competitividade. Então, eu acho que assim, a gente está caminhando num mundo agora onde a digitalização acelera quase exponencialmente. A gente estava recentemente aqui falando de inteligência artificial. A gente tem modelos de inteligência artificial que se renovam quase que automaticamente agora, a cada 6 meses, um modelo inteiro, né? Então, a gente está tendo um ganho de eficiência muito grande. Quando a gente pensa na parte transacional e na parte financeira, em alguns lugares, por exemplo, o próprio Estados Unidos é bastante atrasado ainda. Outro dia eu estava nos Estados Unidos, estava fazendo um cheque. E aí meu filho falou, o que é isso? Eu falei que ele nunca tinha visto um cheque. Meu filho tem 12 anos e lá tem cheque ainda, né? Você vai no banco e tem aquele papelzinho para depositar que você tem que escrever num papel o valor e tal. Então, assim, coisas que a gente não tem mais, né? Então, assim, é importante essa digitalização. Mas acho que respondendo a sua pergunta, o fator principal é que a gente vai sair do mundo onde as coisas são digitais para um mundo onde as coisas são códigos encriptos, ou seja, elas vão navegar em plataformas através de códigos de criptografia. Isso tem várias vantagens. É mais árido do mesmo assunto, às vezes é difícil explicar, mas tem muita vantagem, porque tem uma vantagem de transparência, tem uma vantagem de segurança muito grande, tem uma vantagem de custo enorme. Por exemplo, imagina que você tem uma casa e você fala assim, poxa, eu precisava levantar um dinheiro aqui em cima da minha casa, mas aí você tem que ir fazer um registro no cartório, um outro registro. Imagina se eu tivesse a minha casa tokenizada. Eu dividi ela em 10 pedaços, falava, olha, um pedaço aqui, 10 alvos da minha casa, eu vou usar para fazer essa operação com o banco A, todo mundo está vendo isso, o outro, o segundo 10 alvos eu vou usar para fazer uma outra coisa, e como está tudo na plataforma, é transparente. E tem até mais, você pode fazer um leilão, você pode falar assim, eu tenho um ativo, eu tokenizei ele, eu vou fazer um leilão, para ver quem paga mais por aquela garantia, coisas que hoje os veículos não proporcionam, né, tamanha eficiência. Então eu recomendo todos a começarem a olhar o conceito. É uma coisa que vai entrando na economia lentamente, então tem tempo para as pessoas aprenderem, né? E acho que a gente vai estar num mundo onde cada vez mais os ativos físicos e financeiros vão ser tokenizados. O que é o Drex? Acho que isso é importante falar para as pessoas. O Drex não é uma coisa da lei. O Drex, na verdade, é o real digital. Ele é o real numa forma digital, de uma forma encripta, né? Como é que ele é produzido? Para não gerar um problema no balanço dos bancos, o Banco Central teve uma saída muito inovadora, inclusive está sendo copiada por outros bancos centrais do mundo, que é fazer via depósitos. Então é como se você bloqueasse um depósito e emitisse um depósito digital, que como o depósito tem a garantia do Banco Central, o token que é originado também tem essa mesma garantia. Como a gente tem uma plataforma que já liquida, né, os depósitos, a gente faz uma plataforma Prime, que fica por cima, que liquida a parte, né, digital disso. Então, assim, tem várias vantagens de fazer dessa forma, porque você não precisa criar uma nova regulação. Se eu já tenho uma regulamentação de depósitos, como ele é um depósito digital, ele segue a mesma regulamentação. Então tem muitas facilidades, que inclusive são hoje discutidas a nível global com outros bancos centrais, e o Brasil está na fronteira, foi o primeiro a falar nesse tipo, né, de moeda digital, e hoje é seguido por alguns outros bancos centrais. Alberto, eu vou agradecer por gentileza. Só mais uma pergunta, Roberto. É porque representando a área de crédito operacional, hoje nós estamos passando por desafios, muitos desafios com os nossos empreendedores, empresários, produtores, cooperados, pessoas físicas, pessoas jurídicas, em todos os segmentos.
porque tivemos uma decisão, né, recente em relação ao IOF, estamos aí com a inflação fora de controle devido ao aumento da despesa, dos gastos públicos, um aumento da taxa básica da economia, e isso, né, deixa a parte de crédito um pouco, né, se torna um ambiente árido e muito desafiador, porque se nós formos verificar aí uma taxa hoje de 14,75% ao ano, mais a inflação, mais o IOF ajustado, e mais todas as outras despesas, né, como, né, hoje ainda tem uma despesa muito elevada para o registro de cartório e ainda aumentando os emolumentos, qual que seria a sua expectativa de taxa, né, Selic, básica, economia até para o próximo ano, para 2025 e para 2026, e qual que seria a sua recomendação, né, para as pessoas que precisam do crédito? Olha, em primeiro lugar é importante a gente entender 2 conceitos. Primeiro, que a Selic não determina a taxa de juros de médio e longo prazo. A Selic é uma taxa de juros de um dia, né? E se eu faço um movimento na taxa de juros de um dia de tal forma que o mercado não acredite que aquele movimento tem credibilidade, tem sustentabilidade, o que acontece é eu posso às vezes descer a taxa curta, mas a taxa longa vai subir. Como a economia não gira na taxa de um dia, ela gira em empréstimos de mais longo prazo, acaba tendo o efeito contrário às vezes ao que você quer. Então a pergunta é, como é que eu faço um movimento de queda de Selic sustentável? Bom, quando a gente olha a história brasileira, o que a gente consegue ver comprovadamente com diversos episódios é que todas as vezes que nós conseguimos cair a taxa de juros de forma sustentável, essa sustentabilidade veio através de uma sustentabilidade fiscal, ou seja, os agentes financeiros tinham a expectativa de que o equilíbrio fiscal, do que a convergência da dívida ia ser dada, ia ser, vamos dizer assim, eficiente à frente, ou seja, que ela ia acontecer. Então a gente teve vários episódios desde lá atrás, né, na época do primeiro governo Lula, a gente teve o evento do teto que foi criado na época do Temer e do Meirelles. A gente vê que mesmo agora, recentemente, quando foi o arcabouço, a taxa de longa caiu. Depois teve uma percepção que o arcabouço não era o suficiente para estabilizar a dívida. Então, assim, é muito difícil a gente imaginar que a gente vai ter uma Selic muito mais baixa se a gente não conseguir endereçar esse problema de credibilidade fiscal. E aí não é uma coisa de falar ou fazer, porque a economia gira em expectativa. Então, os agentes econômicos têm que acreditar que aquele plano vai funcionar a médio prazo, né? E aí, para alguém acreditar em alguma coisa que você está dizendo hoje que vai fazer amanhã, você precisa ter credibilidade. Credibilidade precisa ser construída, né? Então, acho que a gente tem hoje uma situação de falta de credibilidade total em relação a esse ponto, uma desorganização, às vezes, na formulação do orçamento, e a gente sempre vê que na última hora tem algumas medidas arrecadatórias para tentar fechar o orçamento, e aí as pessoas olham para frente e falam, bom, isso aqui não está organizado, eu não tenho credibilidade, e sem ter essa credibilidade é muito difícil imaginar que a taxa de juros vai cair, né, de forma consistente. Em relação ao IOF, né, eu fui um dos que estava no governo, fui a favor de uma coisa que até foi feita, que era uma queda gradual do IOF. O IOF é um imposto que ele não é um imposto arrecadatório, ele é um imposto regulatório. Ele é um imposto regulatório que às vezes é usado para que o país não tenha uma exposição muito grande a fluxos financeiros, né? A gente entende que quanto menor ele for, mais é a mensagem que você passa para o investidor de que se ele colocar o dinheiro no país, ele vai ter segurança de sair quando ele quiser. E, de novo, como a gente estava discutindo há pouco, o melhor jeito de fazer alguém ir te visitar na sua casa é ele saber que a hora que ele quiser sair, ele vai poder sair com tranquilidade, né? Então, eu acho que é um imposto que tem fatores distorsivos ruins, não é arrecadatório, né? Não é arrecadatório, nunca foi. E eu acho que o ideal seria a gente tentar achar outros impostos mais eficientes e diminuir esse. Agora, a gente tem que entender que o governo vive uma dificuldade fiscal de curto prazo, um orçamento precisa ser feito, mas a mensagem, diria, a médio prazo, é uma mensagem que a gente precisa ter mais impostos menos distorsivos, mais impostos que tenham credibilidade e, obviamente, não adianta sempre fechar a conta pelo lado da arrecadação. Você vai ter que fechar, na nossa situação atual, fechar parte da conta pelo lado da despesa, ou seja, o governo precisa mostrar também que está disposto a gastar menos. Excelente. Obrigada, Alberto, pelas colocações. Vou te agradecer
para que a gente também convide o nosso vice-presidente para proferir uma pergunta ao Roberto Campos. Ele também, que além de fundador da cooperativa, ele se posiciona como um grande empresário do setor e foi também o pioneiro para lançar o PIX-SAC PIX-Troco aqui na cidade, já posicionando, já tem API do Open Finance, então é uma pessoa que tem grande interesse. Eu posso contar a história de como foi a ideia do PIX-SAC PIX-Troco? Claro, por favor, Roberto. Um dia eu fui num casamento de um amigo no interior e eu esqueci de levar a gravata. E aí eu estava num lugar tentando achar um jeito de comprar uma gravata e alguém falou assim, não, era uma lojinha na cidade interior, a gente só aceita dinheiro, não aceita cartão, né? Eu falei, poxa, não aceita nada? Não. E eu falei, bom, ele falou assim, mas tem uma máquina de tirar dinheiro aqui, você segue quieto, tinha uma máquina. Aí eu cheguei num lugar, tinha realmente 2 máquinas, uma estava quebrada e a outra tinha uma fila grande. E eu fiquei pensando, poxa, nessa era de inteligência que a gente tem com a criação do Pix, por que eu tenho uma situação, né, onde eu tenho uma máquina de metal, né, que ela não chega lá sozinha, alguém tem que colocar ela lá, né? Quando quebra não tem ninguém para consertar, né? O dinheiro tem que chegar lá também, né? Não é uma coisa que é natural. E aí me deu aquele pensamento, bom, se eu já tenho o Pix e se as lojas já estão interconectadas no Pix, eu poderia fazer com que cada caixa registradora fosse uma máquina ATM, né? E aí, dessa forma, eu conseguiria fazer com que o lojista se beneficiasse, porque você coloca uma pessoa na boca do caixa, que é sempre bom, porque ela acaba comprando alguma coisa, ele conseguisse fazer mais venda e no final do dia terminar com menos dinheiro no caixa, que é bom, porque transporte numerário para você, ser empresário, gera custo, né? E eu falei, poxa, isso aqui deve ser relativamente fácil de fazer. E cheguei no Banco Central, na época, conversando com o João Manuel, eu falei, João, se a gente fizer isso assim, porque eu acho que toda caixa registradora deveria poder ter essa função de ATM, né, de máquina de caixa, né, e que em algum momento até pudesse ter outras funções bancárias também, quando a gente aprimorar o Pix, né. Então veio a ideia, surgiu assim. E conseguiu comprar a gravata, né, Roberto? Obrigado por ter. Eu não consegui a gravata. Um outro amigo me emprestou uma nessa ocasião. Isso aí, boa tarde a todos, boa tarde, Roberto. Primeiro quero parabenizar aí pela plena gestão do Banco Central, né? Pelo trabalho que foi desenvolvido, Pix, né? Eu acho que foi um grande ganho aí, foi através da sua gestão. E a gente vê que hoje a grande utilização e superando aí talvez até cartão de crédito hoje, né? Roberto, vou fazer uma pergunta que está, né, um assunto que está em evidência no momento, que é a questão da Previdência. Foi feito ainda não foi feito por completo a mudança da Previdência. Caso não seja feito da forma que tem que ser feito, o que poderá acontecer? Essa pergunta é muito boa, talvez seja uma dos temas mais difíceis de endereçar e mais importantes. Se a gente olhar a Previdência de médio prazo, foi feita uma reforma que não foi suficiente para endereçar os equilíbrios. Tem alguns elementos hoje que crescem bem acima do esperado na parte de gasto previdenciário e benefícios em geral. E se a gente olhar para frente, a gente está num cenário que em alguns anos esse aumento de gasto pode chegar a 200% do PIB. Então, assim, a Previdência é um dos elementos que eu diria que a gente tem certeza que em algum momento precisa ser feito alguma coisa. Geralmente, quando você vê, né, um equilíbrio fiscal que tem um problema à frente, quanto mais cedo você endereça, menor é o custo social da mudança, né? Todo ajuste econômico é assim. Se eu demoro muito a fazer, a Argentina é um exemplo, se demora muito a fazer, está fazendo, mas um custo social é enorme. Se você faz antes, é um custo social menor. Eu acho que a gente vai precisar voltar, acho a pergunta bem pertinente, acho que a gente vai precisar voltar a falar de Previdência. A população está envelhecendo, né? A população está envelhecendo mais rápido até do que se esperava no Brasil. É um fenômeno global, não é só o Brasil. A gente estava falando disso há pouco. E a gente tem um desequilíbrio da Previdência que quando a gente projeta para frente é insustentável. Ótimo. Obrigada, Roberto. Carlos, você gostaria de fazer mais a pergunta final para o Roberto? A gente vai para os minutos finais do nosso momento com ele. Acho que nosso prazo já está esgotando. Não, mas meus agradecimentos finais, Roberto, por um bate-papo tão formal, tão gostoso de te ouvir, né?
e nos dá um direcionamento. Nós prosseguimos aí, né? Com certeza. Dentro do sistema financeiro. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a vocês. Roberto, eu também quero fazer umas perguntas finais para você, mas é praticamente porque a sua história, o seu legado, como eu disse, sucessão é um problema do Brasil do ponto de vista de preparar as novas gerações, e você vem, como eu disse, de um processo de sucessão e fazendo a diferença com seu legado inovador. Então você trouxe à tona temas muito concretos para a nossa gestão e, sobretudo, falar que nos momentos de crise é que a gente pode inovar, crescer e fazer melhor, né? Então, o que eu quero que você deixe para a gente, enquanto mensagem final, que são tantos temas, às vezes até a sociedade, até os jovens, podem se perder no contexto de o que estudar, o que direcionar, até as pessoas confundem. Até hoje eu ouço diariamente, o Bitcoin é o Drex? As pessoas perguntam isso, acho que é muito relevante a gente fazer esse momento de democratização e acesso à informação de uma maneira fluida, coerente, adequada, mas também o que dizer, né, para os jovens quanto a essa história de legado, o que fazer hoje para a gente ter um país mais inovador, mas um país que gera renda, que gera riqueza, porque às vezes a pergunta, né, da Previdência traz à tona um problema, mas vamos deixar uma mensagem de o que fazer nesse cenário árido e o que esses nossos jovens podem esperar desse contexto e o que fazer na sua visão, né? Se o Roberto fosse novamente voltar aqui aos seus anos atrás, qual conselho você diria para esses jovens que continuarão a nossa história da cooperativa? Olha, se eu voltasse atrás hoje, eu provavelmente eu já tinha esse interesse no passado, mas era um interesse que eu tinha pouca clareza que era uma área que ia ser importante no futuro, que é a parte de tecnologia, né? Eu sempre gostei, mas se eu voltasse atrás, eu talvez teria dedicado mais tempo do que eu dediquei a essa parte de inovação e tecnologia. E ao longo do tempo a gente vê que alguns conselhos foram bons e outros foram ruins, né? Eu vejo muita gente falar assim, não, você tem que fazer ciência da computação, você tem que ser programador. Mas vamos pensar que grande parte dos programas hoje vão ser feitos de forma automática daqui para frente. Uma coisa que a inteligência artificial está fazendo é o self-coding, né? Ela mesmo se programa. Então, no final, o que resta é você entender bem de uma área. Às vezes eu acho que é melhor ser generalista do que ser muito específico, né? E ter criatividade, e entender a criatividade. E a segunda parte, que acho que é uma lição minha recente, né? Que é, eu passei, né, por um período de 6 anos no Banco Central. Em alguns momentos eu estava mais na minha área de conforto, em alguns momentos eu estava fora da área de conforto, ou porque tinha muitas críticas, ou porque coisas aconteceram. E a minha experiência é que quando você está fora da área de conforto, você aprende mais, né? Você se questiona mais, você tem que estudar mais, porque vai ter gente questionando e você precisa explicar melhor, e como você precisa explicar melhor, você tem que entender melhor para explicar melhor. Então eu diria que talvez um dos conselhos é não tenham medo de ficar fora da área de conforto. A área de conforto é muito bom para a gente. Eu tinha um período que eu sofria críticas intensas, né, grandes do executivo todos os dias, e talvez tenha sido um dos períodos dos 6 anos que eu mais aprendi, né? Então eu acho que tem um lado ruim de ter a pressão, mas tem um lado bom que é você sabendo lidar com isso, estar fora da área do conforto, da área de conforto te dá, vamos dizer assim, te abre mais, né, a mente e te força a aprender mais de forma mais eficiente. Excelente. E esse conselho é para os empresários também, né? Para os nossos cooperados de todos os segmentos. E também a outra mensagem é que, como você sempre se dedicou ao cooperativismo de crédito, comente um pouco do seu ponto de vista da segurança de estarmos e termos a cooperativa como principal instituição financeira para os nossos cooperados, do contexto da segurança para quem nos ouve. Eu sempre fui assim, muito curioso de entender a precificação do crédito. E assim, óbvio, o Brasil tem seus temas específicos, tem um imposto que é alto, tem uma recuperação de crédito que é muito ruim, tem um imposto que é muito alto, mas uma das coisas que todo mundo que olha precificação de crédito se depara é a assimetria de informação, né? Se eu pudesse ter uma informação mais ampla, mais aberta, mais generalizada, eu conseguiria ter uma melhor precificação de quem é o bom credor, quem é o credor que não é tão bom, e eu conseguiria, né, segmentar a minha precificação e atender melhor, né? Porque se no fim eu consigo ter uma curva de precificação que eu atinjo exatamente
né, a margem marginal ótima para cada, né, cliente, eu consigo fazer, né, que o mercado funcione melhor. E eu acho que a cooperativa foi uma coisa que acendeu a luz de que, poxa, temos um instrumento aqui que faz esse trabalho, né? Que as pessoas conhecem mais quem está na ponta, vão saber, olha, esse aqui está passando por essa dificuldade, mas ele tem aquela produção de, sei lá, tomate, e ele teve um problema, não choveu muito, mas ele vai se reerguer, ele já passou por isso no passado, eu conheço ele. Então, essa coisa da cooperativa que entra, né, lá embaixo e consegue entender melhor, né, o cliente do outro lado, diminui essa simetria e gera eficiência. Eu sempre achei que isso deveria se expandir, né? Isso deveria crescer e deveria ter um incentivo do governo, né? Nossa, a sua mensagem é muito importante porque a cooperativa, como a gente comentou, o Cicobi Aracop, ele está presente em 18 cidades em Minas, 7 cidades no Pará e 2 no Amapá. Ou seja, o conceito de transfronteiriços que você fala, dentro do Brasil a gente busca exercê-lo. E vale destacar que o Cicobi Aracop foi inclusive palco de várias mídias do ponto de vista de tornar uma comunidade próspera através do cooperativismo, através de projetos de transformação das cadeias produtivas locais. Um exemplo mesmo da cidade de Morada Nova de Minas, uma cidade de pouco mais de 7 mil habitantes, após a ida do Cicobi Aracop e reorganização da cadeia produtiva, se tornou hoje a maior produtora de tilápia do país. E a gente tem todos os cooperados aqui nos prestigiando, exportando, e é o palco hoje da piscicultura aí do nosso Brasil. Como outras cidades, tem cidades, inclusive, com 1.500 habitantes, Roberto, onde a gente é a única instituição financeira e ela é autodesenvolvida, ou seja, ela gera seu resultado ali mesmo, tendo mais cooperados do que a própria população, alcançando as regiões circunvizinhas. Esse é o cooperativismo, da qual a gente agradece tanto você ter feito parte. E o nosso desejo é que a sua contribuição, o seu legado que hoje deixo aqui formalizado para a gente com tanta esperança, possa alcançar todas as pessoas que você tocar e todas as gestões que você tem a oportunidade de prosperar. E o recado final é que a gente possa sempre se espelhar em você como gestão, como fazer mesmo a governança, profissionalização e levar sempre a tecnologia para os nossos negócios. Silvio, deixa a sua mensagem final também para o Roberto. Roberto, está sendo muito bom a sua vinda aqui, Aracop, trazer essas informações para o nosso cooperado, para as pessoas que nos assistem, trazendo aí, fortalecendo a questão do cooperativismo, sabendo, né, do seu esforço e trabalho que foi feito, e um trabalho aqui, a Andréia falando onde a gente está instalado, cidades pequenas, e que a gente apoia várias cadeias produtivas, né, Andréia? E que está sendo frutificado esse trabalho do cooperativismo, né? E pode ter certeza que você faz parte de tudo isso, né, André? Isso mesmo. E na crise, né, Silvio, como ele bem disse, em 2008, na pandemia, nós fomos o protagonista do cooperado. Foi onde nós mais crescemos, né, Silvio? Toda época de crise é o período que a cooperativa mais cresce. Igual você falou, nós, enquanto empresários, nesse momento de crise, né, que a gente vê outras oportunidades, que a gente sai da área de conforto, da zona de conforto, assim como vem concorrência e tudo mais, né? Nesse momento que a gente reinventa e a gente faz melhor. Com certeza. Roberto, nosso muito obrigado por deixar hoje, dia 9 de junho de 2025, na trajetória do Cicobi Aracop, a honra da sua presença. Os nossos 92 cooperados que nos assistem estão em festa pela 92 mil, né? Exatamente, 92 mil cooperados que nos acompanham estão em festa pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos assistem. Obrigada.